Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hello, Pra quem não me conhece, eu sou a Natasha sou Robson. e nós fazemos buscas e pesquisas de documentos aqui na Itália. Não. O assunto desse vídeo a gente quer falar sobre como viajar aqui na Europa com o passaporte brasileiro. Então a gente tem recebido muitas dúvidas. Então eu sou italiano reconhecido já, a Natasha é italiana, mas não é reconhecida ainda. Então todas as nossas viagens aqui na Europa são com o passaporte brasileiro, né? No caso, a Natasha com o passaporte brasileiro, eu com o italiano. Então a gente já veio para a Itália, daí a gente já foi para Portugal, voltou para o Brasil, depois rodou aqui dentro da Europa e gostaríamos de dar um feedback para vocês de como que foi e qual foi ali a diferença de estar viajando eu com o documento italiano e ela com o documento brasileiro e quem sabe assim ajudar você aí que está planejando vir para a Itália ou vir para algum país da Europa e a entender um pouco também o que é a Europa, a zona Schengen, União Europeia, todas essas coisas. Bom, então um dos medos das pessoas aí com relação ao passaporte brasileiro é a questão da imigração, o que os policiais podem perguntar, se o controle é só esse da imigração e tal. Então por isso que a gente quer falar aí sobre como viajar com esse passaporte brasileiro e qual foi a nossa experiência com relação a isso. Tá? Então, para quem não conhece a gente, eu sou o Robson e ela é a Natasha, como a gente se apresentou, e a gente faz um trabalho de busca e pesquisa de documentos aqui na Itália. Então, quem não consegue pegar esse documento lá no Brasil, seja por qual seja o motivo, né? Existem vários motivos para você não conseguir pegar esse documento, ou então para você precisar desse documento com uma velocidade maior. É por isso que a gente faz esse trabalho de busca e pesquisa de documentos aqui. Muitas vezes a gente tem que ir nos órgãos e achar ali o italiano para que você tenha direito a fazer o processo de cidadania italiana. Claro, se você tem o direito ao reconhecimento da cidadania italiana. É por isso que a gente fala sobre isso aqui no canal também, para ajudar também nos outros aspectos. E aí a gente tem outras iniciativas, agora como a iniciativa do Língua Italiana, que é para ajudar no aprendizado do idioma italiano também e tal. Então isso aí é um resumo das coisas que a gente faz e que muitas delas são frutos aqui do canal, né? Exatamente. E com relação, né, ao assunto do vídeo, que a gente vai falar ali sobre como viajar, né, ali dentro da Europa ou até mesmo na zona Schengen com o passaporte brasileiro. Porque como eu sou casada com um italiano, eu tenho um permesso de soggiorno. Então essa é a dúvida até de muitas pessoas que entram em contato comigo e me perguntam: ah, mas como que funciona? Você precisa usar o seu permesso de soggiorno quando você está fazendo a transição de um país para o outro, tá fazendo uma viagem? Então, peraí, só para quem tá fora desse contexto, cidadania italiana e quem caiu aqui no vídeo, permesso de soggiorno é a mesma coisa que visto, porque permesso di soggiorno em italiano significa permesso de estadia. Então, é uma permissão para estar no país. Okay? Então, como o permesso de soggiorno na Itália e como a União Europeia é considerada uma coisa só, então você acaba conseguindo permanecer nos outros países também. Principalmente nessa questão de viagem, né? Exato, e eu consegui isso através do nosso casamento. Exato. Existem vários tipos de permesso de soggiorno, né? Existem inúmeros tipos, existe inclusive um que é próprio da cidadania italiana. Tem esse da Natasha que é o familiar, que eu poderia, por exemplo, esse direito poderia ser passado de mim para minha mãe, para meu pai. E isso vai até acho que segundo grau, se eu não me engano. Alguma coisa assim, se eu não me engano até para os sogros. Enfim, isso aí é assunto para outro vídeo também. Mas o que a gente quer falar é quando que ela teve que usar essa permissão, quando a gente estava viajando aqui dentro e tal, essa toda é a questão. Inclusive a gente está fazendo esse vídeo porque na maioria das vezes ela não precisou usar esse visto, bastava ser brasileira para estar girando aqui dentro e tal. Enfim, vamos falar, se concentrar então todas as vezes que a gente mudou de país, como que foi a experiência, o que aconteceu, porque assim eu acho que dá pra gente passar uma boa referência para todo mundo que está assistindo o vídeo, né? Então podia começar quando a gente chegou aqui em 2017, eu cheguei eu e meu irmão mais novo, que a gente fez o processo de reconhecimento juntos, então éramos brasileiros, né? Então a gente desembarcou em Roma e passamos pelo controle da imigração. Ali no controle da imigração a gente estava cheio de documentos, porém eu estava um pouco inseguro e ali na imigração eu só dei meu passaporte e fiquei com os documentinhos na mão. Ele olhou o passaporte, bum, carimbou, tchau, não perguntou nada em Roma, nada, para mim nem para meu irmão, nada. E
Depois, quando a gente desceu, a gente fez uma conexão Roma-Firenze, que é Florença, né, em português. Aí um policial me parou e perguntou: você está aqui para trabalhar, vacanza ou lavoro? Está aqui por férias ou por trabalho? E eu, meio inseguro, não quis falar sobre o processo de cidadania, falei que estava de férias. Ele deu uma olhada para as duas malas que eu tava, grande e tal, mas aí ele perguntou quanto de dinheiro eu tinha, e beleza, a gente deixou a gente passar, foi tranquilo ali, e depois chegou a Natasha. A partir disso você só fez viagens com o passaporte italiano daí, né? Depois disso, você Isso. reconheceu sua cidadania. Eu não saí mais da Itália, E não até saiu. ter os documentos italianos eu não saí da Itália. E como eu ainda não tenho, né, a minha cidadania reconhecida, desde que eu cheguei aqui, eu só usei meu passaporte brasileiro. A primeira vez foi exatamente quando eu cheguei. Foram 2 meses depois do que eu tinha chego. Exato. E eu tava sozinha, lógico, também foi difícil pra mim, porque primeira vez que eu tava saindo do país, do Brasil ali. E na imigração, eu também tava com todos os documentos na mão, mas foi o suficiente eu mostrar só o meu passaporte. Ele olhou meu passaporte, olhou pra mim e simplesmente viu que eu tava com um monte de papel ali, que ele sabia que eu tava com todos, ou imaginava que eu tava com tudo já, tudo certinho. Ele carimbou meu passaporte e, ok, segui viagem, né? Aí, a minha próxima experiência, como a gente morou 1 ano na Itália, a gente resolveu ir pro Brasil. Então, essa seria a minha chance de usar de novo o meu passaporte, porque todo o tempo eu estive na Itália. Só que a gente fez uma conexão, em vez de a gente ir direto da Itália para o Brasil, então vejam que até o momento a gente já tinha saído do Brasil e entrado na Itália. A gente não tinha viajado dentro da Europa ainda, e foi quando a gente foi para o Brasil, então a gente fez uma conexão em Portugal. Onde a gente ficou uns dias ali. E nessa conexão que a gente começou a entender um pouco como as coisas funcionavam, né? Na verdade, quando a gente foi para Portugal, a gente não passou por nenhum tipo de controle, né? Não, exatamente porque é uma zona única, né? É zona Schengen, que são 26 países e eles têm esse acordo. Então, se você sai de um país e vai para o outro, que é dessa mesma zona, você não passa por nenhum tipo de controle. É como se você estivesse ali ainda dentro do mesmo país, porque a gente pegou o avião, saímos da Itália, fomos para Portugal e não passei por nenhum tipo de controle de saída ou de entrada no país ali. Na verdade, você só apresentou o passaporte na hora do embarque do avião. Na hora do embarque, exato. Do funcionário daquela companhia, né? E ninguém olhou o carimbo, que dia que você tinha entrado. Não. Porque a Natasha tinha o carimbo já de 1 ano de entrada no Brasil. Na Itália, desculpa. Mas ela tinha o visto. Mas assim, se a pessoa olhasse o carimbo, ia dizer, pô, mas você tá aqui 1 ano já, então você tá ilegal. Daí que iam pedir o visto pra ela. Mas ali nenhum funcionário da Gol ou da Itália, nenhum vai olhar o carimbo. A gente descobriu isso ali também. Então a gente foi pra Portugal. E daí, quando eu fui sair da zona Schengen, né, que daí eu saí de Portugal para ir pro Brasil, que eu imaginei que eles iam me pedir o meu permesso de sojourno. E, na verdade, ele olhou meu passaporte, encontrou o carimbo, né, onde eu tinha chegado, e ele deu o carimbo de saída. E eu, naquele momento, eu até perguntei, é só isso? Porque ele não me pediu nada, eu já estava 1 ano ali, aqui na zona Schengen, e eu imaginei que ele ia me perguntar alguma coisa e nada aconteceu. Ele falou, sim, é só isso. Então, um momento, eu não tive que mostrar. Deu pra perceber que, na verdade, também, se você tá indo embora, a preocupação dele é mínima, né? Porque assim, você ficou ilegal 1 ano, mas você tá indo embora, então ele viu a passagem de volta. Tchau. Não quis nem saber sobre o visto. Ali, nesse aeroporto, foi a primeira vez que a gente viu bem essa divisão entre pessoas com passaporte europeu e pessoas com passaporte estrangeiro, fora da União Europeia, né? Então tem os dois caminhos, assim. E como foi a nossa primeira vez, eu acabei indo pela União Europeia e a Natasha pelo caminho de todos os estrangeiros, né? Dos não comunitários, como eles chamam aqui. E daí a Natasha ficou um tempão lá na fila. Ele passou direto, porque você só coloca o passaporte ali, catraca, faz uma né? leitura aí do teu passaporte, a catraca gira e você vai embora. E eu, né, ao contrário disso, eu tive que fazer pegar uma fila gigante. Mas depois que eu entendi que eu poderia ter entrado com ela na fila, e depois lá eu apresento meu passaporte italiano, ele só vai olhar e falar tchau, mas em vez de eu ficar sozinho lá, eu podia estar com ela, de repente, você tá junto, né, tá viajando junto, mais legal tá junto. E foi o que a gente fez aí
quando a gente retornou pra Itália. Então, olha que interessante, né? Falando, já que a gente está nesse contexto, aí quando eu cheguei no Brasil, eu também, foi a primeira vez que eu cheguei do Brasil de um país estrangeiro. Para mim também era novidade. Então a gente chegou e também tinha fila para brasileiros e fila para estrangeiros. Que no caso, eu como italiano, poderia entrar na fila de estrangeiro e meu passaporte italiano seria carimbado no Brasil. Porque pelo acordo do Schengen eu teria 90 dias para estar no Brasil como italiano. Mas aí eu simplesmente entrei na fila de brasileiros com o passaporte brasileiro, passei tudo lá no automático e não fui carimbado. Muito louco isso, né? Porque com os 2 passaportes ali você só pega as melhores filas e não passa pelos controles, né? Aí tá, mas o que mais interessa para quem está assistindo o vídeo eu acredito que seja aqui na Europa. Então, Exato. a gente quer falar um pouquinho sobre a viagem que a gente fez agora por último, que a gente fez Amsterdã, fez Bruxelas e também Paris. Então a gente passou por 3 países e a Natasha sempre com o passaporte brasileiro, né? Então acho que isso aí que é o interessante. Exato. Então, a primeira coisa que a gente fez foi sair da Itália, né? E a gente foi primeiro pra Bélgica, né? Na capital ali, Bruxelas. Como a gente pegou um avião, eu achei, novamente, que eles iam olhar o meu passaporte ali, onde tem o carimbo, alguma coisa assim. E nada aconteceu. Eles pediram meu passaporte e a passagem, olharam só a minha identificação, tipo cara, Mas crachá, esse, cara, na crachá. verdade, esse já era funcionário da companhia, né? Exato. Então você não passa por um oficial, você não passa por um Não. policial, por ninguém. Porque você está dentro do Schengen. Até a gente recebeu uma dúvida do Felipe, né, que foi lá no nosso encontro e tal, que ele falou, cara, tô indo de Portugal para Itália, como é que vai ser? Até eu falei pra ele, cara, não acontece nada, porque você ainda tá dentro do Schengen, então não tem mais controle. Ninguém vai conferir o teu carimbo. O que pode acontecer foi mais ou menos o que aconteceu comigo em Firenze, que um policial ali, que não era um guichê, ele tava zanzando por ali e falou, ei, você, o que você tá vindo fazer aqui e tal? Isso pode acontecer. Um policial aleatório que tá passando pelo aeroporto te acha... Pode acontecer. Eu nunca vi, na verdade, assim, ele rodando. Quando foi em Firenze, ele tava bem na porta, mas não era um guichê, né? Porque eles também E falaram foi na você, chegada também, né? Não, foi na entrada do país, não na saída. Tá, daí a gente foi pra Bélgica, então ninguém pediu nada, você mostrou simplesmente o passaporte brasileiro e ficou com o permesso na mão, né? Uma vez até a Natasha tentou apresentar esse permesso, que é o visto, que é um documento com foto e Foi uma tudo. viagem aqui na Itália, né? Que a gente foi pra Sardenha. Ela foi mostrar e daí ele falou, você não tem um passaporte? Porque esse documento aqui... Tipo, eles olharam ali o meu permesso, que é um documento gigante, parece uma folha A4 dobrada, assim. Eles precisam do passaporte. E daí eu acabei mostrando o passaporte, não olharam o carimbo de novo e, na minha opinião, dificilmente a pessoa que você tá usando ali a companhia aérea, dificilmente eles vão olhar o carimbo, na minha opinião. Nem o carimbo e nem o visto, né? Pra eles, até o visto, o permesso de sojourno, pra eles não é um documento oficial, digamos assim. É oficial, mas eles estão acostumados com carta de identidade ou passaporte. Que eu poderia fazer também a minha carta de identidade, mas eu não fiz até hoje. Porque você é residente, você pode fazer, é verdade. Exato. E eu nunca Uma fiz carta até de hoje. identidade italiana, emitida na Itália, mas dizendo que você é brasileiro. Exato. Enfim, aí a gente foi de avião, então, de Bolonha, a gente foi até Bruxelas, na Bélgica. Depois a gente pegou um ônibus, um Flixbus. Ok, fomos até a Holanda. Fomos até Amsterdã, exato. Também não passamos ali, a gente não passou por nenhum tipo de controle. Na verdade, o motorista pede o teu documento para ver se realmente a tua passagem é o mesmo tua. nome. Mas não quer saber se você tá legalmente no país, nada disso. Né? Exato. Aí a gente pegou e foi. Aí depois a gente voltou. Olha a andança, né? Daí a gente foi de Amsterdã, a gente foi para Paris. De ali Flixbus. Sim, de Flixbus. Ali sim a gente teve um controle mais rígido, mas também com relação ao passaporte e bilhete. Você diz rígido na hora do motorista, na hora de entrar no ônibus. E, não, ali teve um controle, mas também para entrar próprio na cidade de Paris, teve um controle tá. Na verdade, a gente estava no ônibus, aí eles entraram com o cachorro e tal, mas eu acho que ali nem era tanto a questão de estar legalmente no país, porque ele olhou teu passaporte e não pediu nada. Não, nada. Talvez Ele tenha nem olhou sido o carimbo, eu acho. por Você chegou a ver vindo... se ele reparou, olhou o carimbo? Não, ele olhou só a minha foto, olhou bem pro meu rosto e foi suficiente. Porque o cachorro tava cheirando as mochilas e tal, e eles estavam realmente procurando alguma coisa errada, droga, alguma coisa assim. Então, ali, e também eu acho que polícia, porque
Eu não sei, eu acho que a polícia em si, não sei o quanto ela controla isso aí, né? É, Naquele caso, porque era uma polícia, parecia que dedicada a encontrar alguma coisa criminal e você estar acima dos dias. Mas enfim, a Natasha também ela nem tá acima dos dias, então assim, não passou dos 90 dias que a gente chegou aqui. E então não é um problema, né? mas assim, num contexto geral, é pra dizer que todo o tempo eu estive com a minha permissão ali, com o meu visto, né, permesso de sojourno, e em nenhum momento ninguém me pediu, e em nenhum momento olharam o meu passaporte se eu já tinha passado de 90 dias, né, sendo um brasileiro comum fazendo um turismo de no máximo 90 dias aqui na Europa, na zona Schengen, e isso que todo mundo pergunta, mas como é que funciona? Tem uma amiga até que ela também tem a cidadania, o marido dela tem o permesso, e ela queria muito saber como funcionava esse tipo de viagem. A gente queria muito contar isso pra vocês, a gente não tá de maneira nenhuma incentivando vocês a passarem os 90 dias aqui, né? Passar dos 90 dias, de jeito nenhum, faça de tudo para você ficar legalmente no país para evitar qualquer tipo de problema, mas o que a gente está querendo dizer é, você entrou aqui na Itália, por exemplo, que é a nossa base, né? Sempre a gente fala da Itália. Você chegou aqui, entrou, você tem o carimbo, você pode normalmente viajar dentro dos países. O que a gente podia fazer é colocar na descrição, então, todos os países que são membros da zona Schengen, os países que são membros da União Europeia e os países que são membros Da Europa, da Europa. que são coisas bem diferentes. A gente ainda ali. vai escrever, a Natasha vai, ó, a vou Natasha vai fazer. escrever um artigo massa sobre isso ainda. Mas como a gente ainda não escreveu, então, aqui na descrição para você ter uma ideia. Porque você tem que pensar da seguinte maneira. Essa história dos 90 dias, que você tem que ficar 90 dias dentro, 90 dias fora, são os países da zona Schengen. Para vocês terem ideia, a Inglaterra não faz parte da zona Schengen. Então, muita gente acha que faz, né? A Inglaterra faz parte da União Europeia, mas não faz parte da zona Schengen. Então, por exemplo, se a gente fosse para a Inglaterra, aí o controle seria diferente. Porque pode ver, a gente falou Portugal, falou Holanda, né, Países Baixos, Bélgica e França e Itália. Todos esses fazem parte da zona Schengen. A gente poderia sim ir para a Inglaterra. Você vai com o seu passaporte brasileiro, recebe um carimbo diferente, porque não é da zona Schengen. E lá é até 6 meses e tal, lá é diferente, é outra regra. Mas dá também. Tanto que muita gente vence os 90 dias aqui vai para na um zona país, Schengen. exato, vai para um país fora da zona Vai, por Schengen, exemplo, para... recebe um carimbo, fica lá 90 dias e depois Exato. pode voltar normal, como se tivesse ido pro Brasil. Porque o que importa para eles é que você saiu, ficou 90 dias fora da zona Schengen e daí depois você reentrou. Então, para eles, Muita gente faz isso mesmo. é o suficiente. Já dá pra vocês Tá terem dentro da lei. uma ideia. Então, depois da França, a gente voltou pra Itália, mais uma vez, nenhum controle Nada. com relação a essas datas, na data que a Natasha entrou e tudo mais. Bom, então, né, finalizando aqui a parte do vídeo, falando pra vocês que eu todo esse momento, todo esse tempo, todas as viagens que eu fiz, eu usei só o passaporte, tava sempre ali com o permesso junto, mas eu não usava só o passaporte, só era isso que eles me pediam. E uma coisa curiosa que eu acho que nem todo mundo sabe, mas é que, por exemplo, o Robson, que é um cidadão italiano, ele pode usar só a identidade dele. Então, enquanto ele estiver aqui girando na Europa ou na zona Schengen, Na União Europeia, na verdade. na União Europeia, Eu não preciso necessariamente apresentar o passaporte italiano, né? Porque tanto como que você porque eu não usava recebo sempre carimbo. a identidade Até, por exemplo, se eu for pra Inglaterra, que não faz parte da zona Schengen, aí não, Aí também? eu ainda assim com a identidade, porque pensa que quando a gente fala de zona Schengen, a gente está falando entre o acordo entre o Brasil e a Itália. Mas se eu sou italiano, o acordo que o Brasil tem com a Itália não me importa. Então, assim, eu sou italiano, não, então você pode girar na União Europeia à vontade, entendeu? tá. Então, se o país faz parte da União Europeia, eu posso só com a identidade, por quê? Porque o passaporte não é carimbado tanto que foi só isso que você usou, dentro né? da União Europeia. Todo o tempo, tipo, lógico, ele levava o passaporte junto, mas sem necessidade, tava sempre... Para quem está assistindo e tem direito de se tornar cidadão europeu, seja italiano ou, sei lá, espanhol, português, alguma coisa assim, que faça parte da União Europeia, você vai poder girar só com a tua identidade dentro de qualquer país da União Europeia. Porque daí a lógica é outra, né? Quando você está com um documento brasileiro, você tem que pensar no Schengen para tentar entender qual que é a regra que vai ser aplicada ali na imigração. Então,
O país faz parte da zona Schengen, é a mesma regra. Não faz parte, aí você vai ter que ver a regra de cada país. Por exemplo, da Inglaterra, que são 6 meses que são permitidos a estadia. Veja que é até maior o período, né? Só que o controle migratório ali é um pouquinho diferente, é um pouquinho, eu acho um pouquinho mais rígido, né? Apesar deles deixarem você ficar mais tempo lá, né? 6 meses. Exatamente. É isso? Mas é isso. Bom, Esperamos ter esclarecido as dúvidas, né? Porque muita gente entra em contato com a gente perguntando eu isso. acho que seria legal quem está assistindo o vídeo, se já viajou com o passaporte brasileiro aqui na Europa, se puder deixar um comentário pra gente, falar como é que foi a tua experiência. Isso aí ajuda muito quem está assistindo o vídeo. Porque além das nossas experiências, mais de vocês que estão assistindo os vídeos, falam, já viajei, já fui pra Itália, já, sei lá, algum lugar aqui da Europa que você viajou com o passaporte brasileiro e puder compartilhar com a gente a sua história, isso aí vai ser muito legal. Exatamente, é muito importante para nós. Ajuda nós também. E para as pessoas que estão assistindo, como ele falou. É exatamente isso. E é isso, né? Acho que reforçando a questão da cidadania italiana, quem tem o direito e está em busca do documento do italiano. Eu e a Natasha, a gente trabalha forte aqui com pesquisa de documentos, buscas e além de algumas outras coisas, a gente vai deixar aqui na descrição o nosso e-mail para você entrar em contato, seja pelas buscas ou seja alguma dúvida ou queira conversar com a gente. Tem também um WhatsApp, não é o WhatsApp do meu celular que eu estou deixando aqui, é um WhatsApp que eu mexo no computador, te respondo ali, todos os dias eu entro, então provavelmente dentro de 24 horas eu vou estar te respondendo. Exato. Então é isso. Podemos finalizar? Podemos finalizar. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreve, liga o sininho ali para receber as notificações. E agora, com as novas métricas aí do YouTube, se você gostou do vídeo, realmente dá um joinha ali, porque esse é um grande parâmetro para o YouTube e ele tá avaliando muito forte esse MIPIAT aí que vocês deixam, esse joinha, porque ele ajuda bastante aí a gente. Belezinha, galera? Então, um grande beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo. Arrivederci. Tchau, tchau.